Pronto, pessoal. Estamos de volta. Novamente estamos aqui ao vivo. Na aula de hoje, conforme acordado, nós veremos sobre ondulatória. As aulas da semana passada não ocorreram por causa de meu problema com conexão com a internet, mas eu já postei no ambiente virtual de aprendizagem o conteúdo referente ao princípio de conservação da quantidade de movimento e das colisões. Hoje também eu postei um vídeo no qual eu fiz um levantamento dos principais conteúdos que caem no vestibular da UFBA. E, para quem não viu, eu recomendo, vou abrir aqui rapidinho, eu fiz um levantamento do que mais cai no vestibular da UFBA e eu mostrei que, contando lá o número de questões, o conteúdo que mais cai no vestibular da UFBA é mecânica, com 30% das questões, contando as questões que caíram no vestibular de 2003 a 2011. Na sequência, o conteúdo que mais cai é... Deixa eu deixar mudo aqui meu outro computador. O segundo conteúdo que mais cai é eletromagnetismo, com 20% das questões. Na sequência, termofísica, depois ondulatória e física moderna. Eu postei um vídeo fazendo esta análise e eu recomendo que vocês deem uma olhada neste vídeo, no qual eu vou mostrar graficamente, a partir dos dados das provas que eu analisei, quais assuntos você deve prestar mais atenção para esta segunda fase. Como ondulatória é um dos assuntos que mais cai, na aula de hoje nós vamos discutir ondulatória e vamos começar então neste momento, sem mais enrolação. No momento são 21 horas 11 minutos, temos 16 pessoas conectadas. Vou mudar aqui o modo para apenas minha tela, porque aí fica mais fácil de visualizar. E vamos então dar início à nossa aula. Vamos começar definindo o que vem a ser uma onda. Então, se alguma vez você já brincou de jogar pedra em um lago, você já percebeu que quando a pedra cai, ela provoca ondulações. Essa ondulação é uma perturbação que está se propagando sem haver transporte de matéria. Caso tenha um pedaço de folha seca numa certa região, você vai observar que esta folha sobe e desce, mas ele não vai necessariamente acompanhar a propagação da energia. Então, se tiver um pontinho aqui, esse pontinho vai subir, vai descer e a energia vai se propagar assim. Então, geralmente, nós definimos que uma onda é uma perturbação que se propaga sem necessariamente haver transporte de matéria. Algumas definições aqui eu não vou fazer, por ser definições bastante básicas. Eu recomendo que façam para um conteúdo mais detalhado. É preciso um livro, eu não consigo aqui em uma hora dizer tudo. Então, eu vou abreviar algumas coisas. Então, uma onda é uma perturbação que se propaga sem necessariamente haver transporte de matéria. Quais são as características importantes ao você analisar um estudo ondulatório? A primeira característica importante é o que nós chamamos de amplitude. Amplitude é a distância que vai do ponto médio aqui da onda até o ponto máximo ou até o ponto mínimo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de amplitude da onda. É muito comum as pessoas se confundirem e considerar que a amplitude vai do ponto máximo ao ponto mínimo. Isso está errado. A amplitude vai apenas do meio, do ponto médio aqui, até o ponto máximo ou até o ponto mínimo. Então, a amplitude corresponde apenas a este segmento que está aqui. Um outro característica importante é que este ponto máximo aqui a gente vai chamar de crista da onda. O ponto mínimo aqui
nós vamos chamar de vale. A distância que vai de uma crista da onda até a outra crista da onda, nós vamos dizer que isso aqui corresponde ao comprimento de onda. Então, olhando para uma onda, você consegue ver claramente quem é a sua amplitude, onde está a sua crista, o ponto máximo, onde está o vale e qual é o comprimento da onda. Sistematizando aqui essas definições, então, amplitude é a distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. Tanto faz eu fazer essa medida por cima, ou eu posso fazer esta medida aqui por baixo. Isso aqui também corresponde ao que nós chamamos de comprimento de onda e vamos representar pela letra lambda. O período t, a gente não mede diretamente na onda, porque é uma medida de tempo, é o tempo necessário para a onda, para se completar um comprimento de onda. Mais na frente eu vou mostrar a animação, vai ficar mais claro. Então, o tempo que leva para completar um comprimento de onda é o que nós vamos chamar de período. Frequência é o número de vezes que o fenômeno periódico se repete a cada intervalo de tempo. E a velocidade de uma onda é a rapidez com a qual a onda se desloca. Para discutir mais esses conceitos, eu vou abrir aqui uma animação. Essa animação estará disponível depois no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês possam, já está disponível, na verdade, no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês possam brincar e, com isso, fixar alguns dos conceitos que nós estamos discutindo aqui. Esta é uma simulação produzida por uma universidade dos Estados Unidos, no site FET Simulações em Física. Nesta simulação, a gente pode escolher algumas situações, do tipo, a gente mesmo pode fazer, produzir o pulso, e aí estaria simulando o que seria uma onda numa corda real. A gente não consegue ter aquela onda bonitinha. Mas, como isso aqui é uma simulação de computador, a gente pode deixar isso aqui mais bonitinho. Podemos fazer o fator de amortecimento ir para zero. E vamos provocar um pulso numa corda com a extremidade fixa. Observe atentamente. Eu vou provocar um pulso numa corda com a extremidade fixa. E observe o comportamento deste pulso. Eu provoco o pulso, como a extremidade está fixa, ao chegar neste ponto, observe que o pulso é refletido, invertido. Eu vou agora parar, reiniciar a simulação e vou soltar o pulso novamente, só que agora com a extremidade móvel. Observe o que acontece. Com a extremidade móvel, observe que o pulso volta com a mesma fase que vinha. Ele vem por baixo, volta por baixo. Aqui está fixo, ele volta por cima. Volta por cima e aqui ele volta por baixo. Toda vez que o sistema encontra uma extremidade fixa, ele inverte a fase. Ele está por baixo, então agora ele vai voltar por cima. Agora ele vai encontrar uma extremidade móvel. Como a extremidade é móvel, ele vai subir e vai descer. E se ele vinha por cima, ele continua voltando por cima. Engasguei. Bom, esta é uma propriedade importante da propagação de ondas em uma corda. Nós vamos agora, para discutir os conceitos que nós falamos anteriormente, amplitude, frequência, período, vamos considerar uma corda infinita. Então, não tem nada aqui que vai parar esta corda. E vamos considerar o caso de um oscilador. Então, este oscilador está com a frequência de 50 Hz e uma amplitude igual a 50. Eu posso diminuir a amplitude da onda. Diminuir a amplitude, observe como diminui o tamanho da oscilação. Então, aqui eu produzi uma diminuição na amplitude da onda. Eu posso também aumentar a amplitude da onda e, com isso, aumentar o tempo máximo, a distância máxima do centro até
a crista. Vou manter aqui o valor aproximadamente em 40 e vou agora variar a frequência. A frequência é o número de vezes que o fenômeno periódico se repete. Então, eu vou aumentar a frequência do sistema oscilatório. Observe que quando eu aumento a frequência, aumentando aqui a frequência para 100, observe que agora o número de vezes que o oscilador está subindo e descendo, ele aumenta. Então, este é um fenômeno ondulatório que tem uma frequência maior, ele se repete mais vezes do que o anterior. Eu posso também diminuir a frequência e aí o fenômeno ondulatório se repete muito mais lentamente. Observe que uma variação da frequência da onda acaba produzindo uma variação no seu comprimento. Então, a frequência da onda mudando, muda também o comprimento da onda. Quando nós aumentamos a frequência, o comprimento da onda está diminuindo. Quando a gente diminui a frequência, o comprimento da onda, que é a distância entre uma crista e outra crista, ele aumenta. Vamos mostrar isto agora matematicamente, como interpretar estes fenômenos do ponto de vista matemático. Então, voltando aqui à nossa apresentação, vamos aqui então escrever a expressão que mede a velocidade da onda em uma corda. Então, nós já definimos o que vem a ser o comprimento de onda, o que vem a ser período, o que vem a ser frequência. A velocidade, lá da cinemática que nós conhecemos, estabelece que a velocidade de alguma coisa que se propaga é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer. No entanto, no caso de um fenômeno ondulatório, vamos considerar o tempo gasto para percorrer o que nós chamamos de um comprimento de onda. Então, a distância daqui para aqui corresponde à lambda, que é o comprimento de onda, e o tempo gasto para que esse fenômeno periódico volte a estar novamente na crista é o que nós chamamos de período. E representamos o período pela letra tempo, e nós representamos esse tempo pela letra T maiúsculo para representar período. Assim, nós escrevemos que a velocidade da onda, de um modo geral, e particularmente em uma corda, vai ser igual a distância percorrida é o comprimento de onda, o tempo gasto é o período. Logo, a velocidade da onda numa corda pode ser calculada como sendo o comprimento de onda dividido pelo período. No entanto, existe um outro conceito importante no estudo das ondas, que é a frequência. A frequência de um sistema oscilatório, por definição, é igual ao número de vezes que o fenômeno se repete, dividido pelo tempo gasto para que este fenômeno se repita. Se nós considerarmos apenas que ele sobe e desce completando um ciclo, nós teremos um fenômeno periódico acontecendo apenas uma vez. E, pela nossa definição, o tempo necessário para que o fenômeno periódico volte a se repetir é o período. Então, a frequência pode ser escrita como sendo o inverso do período. Se a frequência é o inverso do período, então nós podemos escrever a velocidade da onda em uma corda de outra maneira. A velocidade da onda de uma corda pode ser igual a lambda vezes a frequência. Por quê? Porque 1 sobre o período é o que nós chamamos de frequência. Então, você pode calcular a velocidade da onda dividindo o comprimento de onda sobre o período, ou você pode calcular a velocidade da onda multiplicando o comprimento de onda vezes a frequência. Os dois são equivalentes e os dois são equivalentes à velocidade de propagação normal. Bom, dando continuidade, no caso de uma corda, você pode calcular a frequência e a velocidade em função de características da corda. Essa expressão que eu escrevi aqui vale para uma onda geral, inclusive para uma corda.
Agora eu vou escrever a expressão que permite calcular a velocidade da onda numa corda. Então, se você tiver uma corda que está tensionada, então você pegou uma corda, tipo uma corda de violão. Essa corda de violão está fixa entre duas extremidades. E você quer calcular a velocidade de um pulso que você vai produzir aqui, e esse pulso vai se propagar aqui com uma velocidade v. A velocidade, é possível mostrar que a velocidade de propagação numa corda, essa expressão só vale para a corda, ela vai ser igual à raiz quadrada da força que a corda está aplicada, dividido por μ, onde μ é o que nós chamamos de densidade linear. Vai ser igual à massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Muitos livros, ao invés de escrever F, força que tensiona a corda, costuma chamar de T. Então, alguns livros dizem que F é igual a T, que indica a tração na corda. Eu não gosto de usar a letra T para não confundir com o período. É lembrar que se você vê lá no livro que aparece T, é tração, tração é força, portanto eu posso representar pela letra F. No sistema internacional, F é força, logo você tem que fazer isto medido em newtons. μ é o que nós chamamos de densidade linear. Densidade linear, conforme eu disse ali anteriormente, é massa dividido pelo comprimento, portanto vai ser quilograma dividido por metro no sistema internacional. Caso você utilize essa expressão desta maneira, você estará calculando a velocidade no sistema internacional, portanto a velocidade em metros por segundo. É possível mostrar, eu não vou fazer a dedução aqui, em virtude do tempo, mas é possível mostrar que a frequência de uma corda vibrante pode ser calculada em função também da velocidade. A frequência de uma corda vibrante pode ser calculado através da seguinte expressão: frequência é igual a n sobre 2L dividido por T sobre μ. Observe que o T sobre μ aqui, vamos escrever F. F sobre μ, onde T é tração, tração é força. Então, a frequência de uma corda vibrante pode ser calculada como sendo n dividido por 2L, raiz de F sobre μ. F sobre μ é o que nós definimos aqui como sendo velocidade. L é o comprimento total da corda. Então, L é isso aqui. F sobre μ, raiz de F sobre μ é a velocidade. E N é o que nós chamamos de modos normais de vibração. Toda vez que o problema se referir à frequência fundamental, na frequência fundamental, o N é igual a 1. Essa expressão é uma das expressões do estudo da ondulatória que você deve memorizar. Velocidade da onda numa corda é a raiz de F sobre μ, e a frequência da onda na corda é igual a n sobre 2L, raiz de F sobre μ. Daqui, quem toca violão já pode fazer algumas interpretações. Quando você aumenta a força sobre uma corda, você está aumentando a frequência. Aumentar a frequência significa tornar a onda, no caso de um som, de um fenômeno sonoro, a onda sonora mais aguda. Então, ao você tensionar mais a corda de um violão, você aumenta a frequência. Não aumenta na mesma proporção, porque aqui existe uma raiz quadrada, mas a frequência aumenta com a raiz quadrada da força, da tensão que você aplica à corda. Consequentemente, um aumento da força torna a frequência maior, torna o som mais agudo. μ é a densidade linear. Uma corda mais grossa, ela tem uma densidade linear maior do que uma corda mais fina. Então, quanto maior for a densidade linear, quanto maior for o μ, menor vai ser a frequência da corda. Então, quem toca violão, esses conceitos aqui ficam bastante definidos e eu voltarei a falar sobre isso quando eu falar especificamente do caso das ondas sonoras. Isso aqui vale
para um caso geral de onda se propagando em uma corda. Bom, neste momento são 21 horas e 29 minutos, temos 15 pessoas conectadas. O número subiu, o número caiu. Dando continuidade, vamos fazer uma questão que caiu no vestibular da UFBA. Eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, isso se refere ao vestibular da UFBA de 2003, que diz o seguinte: a corda de um instrumento musical possui massa igual a 40 gramas e encontra-se presa horizontalmente em dois pontos fixos, separados por 40 centímetros. Aplicando-se uma tensão de módulo igual a 10 newtons, a corda vibra, refletindo as vibrações nos extremos fixos, de modo a formar ondas estacionárias. De acordo com essas informações, calcule, em unidades do Sistema Internacional, a frequência fundamental do som emitido. Bom, no caso de um violão, é algo equivalente ao que nós temos aqui. Nós temos uma corda fixa e você pode, com o dedo, tocar a corda. Ao tocar a corda, você vai produzir uma perturbação. Essa perturbação vai se propagar na corda e vai encontrar as extremidades fixas. Ao encontrar a extremidade fixa, ele vai bater e vai refletir. Conforme nós vimos, sempre que há uma extremidade fixa, o pulso volta invertido. Com vários pulsos se propagando em uma corda, estes pulsos vão sofrer interferência, que nós vamos discutir um pouco mais à frente. E nesta interferência, nós teremos o que chamamos de ondas estacionárias. Neste caso daqui, que é com metade do comprimento de onda, nós temos o som fundamental, que é o primeiro harmônico. Quando a gente consegue produzir numa corda vibrante um comprimento de onda, nós temos o que chamamos de segundo harmônico. Quando nós temos um comprimento de onda mais metade de um comprimento de onda, nós temos o terceiro harmônico. E quando nós temos dois comprimentos de onda, nós temos o que chamamos de quarto harmônico. É certo que num violão é muito difícil você visualizar esta imagem que aqui está, mas esta imagem ela pode ser produzida quando nós temos uma corda presa a alguma fonte que está emitindo uma onda. E a gente consegue obter o que nós chamamos de ondas estacionárias. Bom, partindo para a resolução do exercício de forma objetiva, o problema nos informa que a massa da corda é igual a 40 gramas, nos informa que a tensão na corda, a força a que a corda está submetida, ela é igual a 10 newtons, nos informa que o comprimento é igual a 40 centímetros, e com isso quer saber qual é a frequência fundamental. Bom, se nós temos uma onda sendo produzida numa corda com extremidade fixa, nós vamos utilizar a expressão F é igual a N sobre 2L raiz de T sobre Mi. Como ele se refere ao primeiro harmônico, então N é igual a 1 para o primeiro harmônico, que é o que nós chamamos de frequência fundamental. Se N é igual a 1, então F vai ser 1 sobre 2L raiz de T sobre Mi. No entanto, você deve lembrar que Mi é a densidade linear, medida em quilogramas por metro. Portanto, vai ser a massa dividido pelo comprimento. A massa está expressa em gramas, então é 40 quilogramas. Multiplico, então, por 10 elevado a menos 3, converti para quilograma. E o comprimento está medido em centímetros, então vai ser 40 vezes 10 a menos 2, e nós, então, convertemos para metros. 40 dividido por 40 dá 1, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 dá igual a 10 a menos 1. Como nós usamos aqui em quilogramas, aqui em metros, logo nós temos então Mi medido em quilogramas por metro. Substituindo então os valores na expressão calcula a frequência vai ser igual a 1, porque se refere ao primeiro harmônico, dividido por 2 vezes o comprimento.
O comprimento é 40 centímetros, então eu escrevo aqui 0,4 metros, vezes a raiz da tensão. A tensão aqui é a mesma coisa que a força. Então, tensão é a força, que é igual a 10 newtons, dividido por μ, que nós calculamos como sendo igual a 10 a menos 1. 10 dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 elevado ao quadrado. A raiz de 10 ao quadrado é igual a 10, portanto, vai ficar 1 sobre 0,8, que multiplica 10. 10 dividido por 0,8 vai ser igual a 12,5 Hz. Então, se nós temos uma corda de massa 40 gramas, com uma distância, com um comprimento de 40 centímetros, sob uma força, uma tensão de 10 newtons, a frequência fundamental desta corda é de 12,5 Hz. Caso ele perguntasse sobre o segundo harmônico, o terceiro ou quarto harmônico, bastava você substituir o N pelo número do harmônico que ele considera. Esta questão caiu no vestibular da UFBA de 2003. Portanto, tem muito tempo que esta questão não cai no vestibular da UFBA. Anote esta expressão que calcula a frequência de uma corda vibrante. Quem sabe em 2012 a questão não volta a cair. Vamos então dar prosseguimento. Hoje o quórum está baixo na aula, temos apenas 15 pessoas conectadas. Vamos dar continuidade. No final eu faço se tem perguntas. O conteúdo hoje é extenso e eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Vamos agora falar de alguns fenômenos ondulatórios importantes. No vestibular da UFBA, é muito comum cair, os problemas geralmente caem envolvendo o princípio da reflexão das ondas sonoras, conforme na nossa análise das questões que caem no vestibular. Toda vez que você faz incidir uma onda, e esta onda for mudar de meio, nesta mudança de meio, dois fenômenos geralmente acontecem simultaneamente. Estes dois fenômenos são a reflexão e a refração. Nesta animação, ela está tentando representar como se fosse uma frente de onda, que pode ser uma onda sonora, ou uma frente de onda representando ondas luminosas. Quando esta frente de onda encontra um outro meio, então aqui se representasse ondas luminosas, então a frente de onda estaria vindo do ar para a água. Ao encontrar a superfície de separação, vai encontrar um outro meio. Neste outro meio, a velocidade de propagação da onda é diferente do primeiro meio, do meio 1. Vamos imaginar então que o primeiro meio aqui é o ar, que o segundo meio aqui é a água, e que esta frente de onda aqui está representando ondas luminosas. Porque no caso de ondas luminosas, nós sabemos que a velocidade de propagação na água é menor do que a velocidade de propagação no ar. Então, quando a frente de onda encontra o meio 2, cada ponto aqui vai se comportar como sendo uma nova fonte de ondas, de acordo com o que nós chamamos de princípio de Huygens. Quando este ponto daqui recebe o fenômeno ondulatório, ele vai replicar o fenômeno ondulatório. Ele vai replicar o fenômeno ondulatório em sua volta. No entanto, na parte de fora, a velocidade é a mesma incidente. No entanto, no meio 2, que nós estamos considerando como sendo a água, a velocidade vai ser menor do que no meio 1. Isto faz com que a direção de propagação da onda seja modificada. Observe que no meio 1 nós temos um ângulo de incidência igual a 30 graus e o ângulo de reflexão também é igual a 30 graus. É o mesmo ângulo, porque a velocidade de propagação não muda quando ele bate e volta. É mantida a velocidade neste meio, por isso nós temos aqui uma figura bonitinha, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. No entanto, no meio 2, como a velocidade é menor, a onda vai sofrer uma espécie de atraso. Então, observe que a frente de onda aqui, ela parece que freou em relação à frente de onda incidente. E este frear é por conta da mudança de velocidade, houve uma redução na velocidade,
E este fenômeno de mudança na direção, porque mudou a velocidade, nós chamamos de refração. Então, este é um fenômeno ondulatório no qual nós estamos vendo simultaneamente a reflexão, que é bater e voltar, e a refração, que é bater e penetrar no meio e mudar a direção por causa da mudança de velocidade. Vamos dar prosseguimento e detalhar o estudo da reflexão e da refração. Então, no caso da reflexão, a onda incidente bate, retorna ao mesmo meio de incidência. E as leis da reflexão para ondas unidimensionais em uma dimensão são que a onda incidente, a onda refletida, então temos aqui a onda incidente, é o que está incidindo aqui. Temos a onda refletida, que é o que está incidindo aqui. E temos a normal. A normal é uma reta imaginária que faz um ângulo de 90 graus com a superfície na qual a onda está incidindo. A onda incidente, a onda refletida e a reta normal estão no mesmo plano. A segunda lei da reflexão estabelece que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. No caso da refração, é quando a onda bate e muda de meio. Ao mudar de meio, ela incide com um ângulo que eu vou chamar de ângulo I, representando o ângulo de incidência. E toda vez que a onda vem de um meio onde a velocidade é maior para outro meio onde a velocidade é menor, a direção de propagação vai se aproximar da reta normal. Ou seja, ela veio aqui no meio com velocidade alta. Ao encontrar um meio onde a sua velocidade vai ser reduzida, o ângulo de refração vai ser menor do que o ângulo de incidência. Este menor indica que houve uma aproximação da frente de onda com a reta imaginária, que nós chamamos de reta normal. Agora, a nossa onda vai sair deste meio. Ele vai agora de um meio onde a velocidade é menor para outro meio onde a velocidade é maior. Aqui é como se a frente de onda, ao penetrar no meio, fosse freada, e este frear faz com que ele se aproxime da normal. Agora, ao sair daqui, ele vai passar para um meio onde a velocidade é maior. E indo para o meio onde a velocidade é maior, a direção de propagação vai se afastar do que nós chamamos de reta normal. Então, observe que este ângulo aqui ele vai ser maior do que este ângulo daqui. E isso acontece porque, sendo a velocidade maior, a frente de onda agora vai, ao sair deste meio, vai se propagar mais rapidamente. A lei de Snell-Descartes, na verdade, é a lei que relaciona os ângulos de incidência e ângulo de refração. Aqui eu estou expressando a lei de Snell de uma forma geral, e de uma forma geral, para qualquer tipo de onda, sendo onda sonora, luminosa, a lei de Snell estabelece que o seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade do ângulo de incidência, pela velocidade no meio 1, que é a velocidade no meio de incidência, então eu vou chamar de VI, a velocidade neste meio, vai ser igual à razão entre o seno do ângulo de refração e a velocidade neste outro meio que eu vou chamar de VR. Esta expressão aqui é a lei de Snell generalizada, valendo para qualquer tipo de propagação de onda sonora. E fazendo as contas com esta expressão, você vai observar que estas duas propriedades que eu citei aqui, elas decorrem da lei de Snell-Descartes e podem ser observadas experimentalmente. Dando prosseguimento, são 21 horas e 43 minutos e temos apenas 15 pessoas conectadas. Mas vamos dar prosseguimento. Eu citei anteriormente, quando eu falei de refração e reflexão, eu citei o princípio de Huygens. E aqui eu estou expressando, né, a definição do que vem a ser este princípio. O princípio de Huygens estabelece que cada ponto da frente de onda
se comporta como uma nova fonte de ondas secundárias, que se propaga em todas as direções. Em cada instante, a curva ou superfície que envolve as fronteiras dessas ondas é a nova frente de onda. Então, este simulador aqui, que eu também vou deixar disponível para vocês brincarem lá no ambiente virtual de aprendizagem, ele simula o que nós chamamos de princípio de Huygens, onde cada ponto que corresponde à superfície de separação está se comportando como uma nova frente de ondas. Então, quando este ponto aqui recebe a onda, ele devolve, recebe, devolve, recebe, devolve, e assim sucessivamente. Então, é como se este ponto aqui estivesse reemitindo a onda que ele recebeu. E ele vai reemitir em todas as direções. Então, ele vai reemitir produzindo uma reflexão, que é voltando para o mesmo meio, e vai reemitir produzindo uma refração, que é devido à mudança de meio. Dando prosseguimento, um outro fenômeno ondulatório importantíssimo e bastante interessante é o que nós chamamos de efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno que acontece quando a fonte sonora está se deslocando em relação a um certo observador. Então, nessa animação, nós temos uma fonte sonora, que seria uma fonte de uma onda. Aqui seria, na verdade, uma onda que pode ser sonora ou pode ser onda na água, depende de como a gente interpreta. Vamos imaginar que seja uma onda sonora. E aí está se deslocando com a velocidade para cá. Um observador que está aqui vê que as frentes de onda têm uma frequência maior do que um observador que está aqui. Por que isso? Porque quando a fonte emite a onda sonora, ela se propaga. Quando ela emite novamente, ela emite um pouco mais à frente. Então, o observador que está aqui, com a velocidade vindo na direção dele, vai perceber uma frequência maior do que a frequência real. Já um observador que está aqui, ele vai perceber uma frequência menor do que a frequência real. Então, o efeito Doppler ele acontece quando a fonte que está emitindo a onda sonora está em movimento ou quando o observador está em movimento. É muito comum os livros, quando vão falar do efeito Doppler, dar o exemplo da ambulância. Você sempre sabe, estando num carro, o carro estando em repouso, você sempre sabe quando a ambulância está se aproximando de você ou quando está se afastando de você. Quando está se aproximando de você, você percebe um som mais agudo. Este som mais agudo é porque a frequência é menor. Quando a ambulância está se afastando de você, você percebe um som mais grave, porque a frequência, ela fica uma Desculpa, aqui a frequência, eu falei tudo ao contrário. Vamos trocar aqui. Na verdade, aqui, eu inverti a ordem das coisas aqui. Então, esse observador que está aqui, que está parado e aqui está se movimentando, recapitulando, ele vai observar um som mais agudo. Um som mais agudo implica uma frequência maior. Uma frequência maior quer dizer que o fenômeno ondulatório está se repetindo mais vezes a cada intervalo de tempo. Então, esse cara vê uma frequência maior, está chegando mais frentes de onda por unidade de tempo. Logo, quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Então, eu falei isso inicialmente e no final, na conclusão, eu inverti as coisas. Já este cara daqui, ele observa uma menor frequência. O número de vezes que o fenômeno ondulatório se repete para ele é menor do que quem está lá. Então, nesse caso aqui, é um som mais grave. Se nós estivermos aqui interpretando o que chamamos de ondas sonoras. Então, o efeito Doppler é o fenômeno que, devido à velocidade, nós observamos uma variação na frequência da onda detectada. Pronto, agora ficou redondinho,
Ficou perfeito. Vamos dar prosseguimento para um outro fenômeno ondulatório, que é o fenômeno de difração. O fenômeno de difração ocorre toda vez que a frente de onda atravessa um orifício ou contorna um obstáculo. Mas para a difração ser perceptível, existe uma condição necessária. Esta condição necessária é que as dimensões do obstáculo ou do orifício têm que ter a mesma ordem de grandeza do comprimento da onda incidente. Então, se você provocar uma onda na água e fizer uma barreira de tal maneira que a ordem de grandeza do orifício, que é esta abertura aqui, for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, então a mesma ordem de grandeza é ambos estarem na faixa do 10 elevado à primeira, ou ambos estarem na faixa do 10 elevado ao quadrado. Então, se eles possuem a mesma ordem de grandeza, vai acontecer o fenômeno que nós chamamos de difração. Então, difração é a mudança de direção que a onda sofre quando ela contorna um obstáculo ou quando ela passa através de um orifício. Outro fenômeno importante é a interferência. Ao fazer um fenômeno ondulatório passar por duas fendas, vai acontecer duas difrações. E ao produzir duas difrações, vai acontecer o que nós chamamos de interferência quando as frentes de onda se encontrarem, elas podem se encontrar de duas maneiras. Elas podem se encontrar em fase, e toda vez que elas se encontram em fase, a interferência é construtiva. Todas as vezes que elas se encontram com inversão de fase, a interferência é destrutiva. Então, quando esta onda atravessa este orifício, nós temos estes pontos aqui, ó, que são de interferência construtiva. E esses pontos aqui, que são pontos de interferência destrutiva. Na figura seguinte, estas interferências vão ficar bastante claro para vocês. Aumentamos aqui o número de pessoas, no momento são 18 pessoas conectadas. 21 horas e 51 minutos. Vamos dar continuidade. A interferência construtiva, ela pode ser interpretada assim. Você tem um fenômeno ondulatório, tem um outro fenômeno ondulatório. Se os dois fenômenos ondulatórios estão em fase, o que significa estar em fase? Significa que quando você tem uma crista da onda, logo abaixo você tem outra crista da onda. Quando você tem um vale, você tem outro vale. Então, ao estar em fase, significa que as duas ondas estão alinhadas, coincidindo crista com crista e vale com vale. Se isso acontece, as ondas estão em fase. Se elas estão em fase, as duas ondas vão se somar. E se somando, vão produzir uma outra onda com amplitude maior. Então, somando uma onda com outra onda, se elas estão em fase, nós temos o que chamamos de interferência construtiva. O que nós chamamos de interferência destrutiva é quando você tem uma onda, na sequência você tem outra onda, só que neste caso, a crista de uma onda vai coincidir com o vale da outra onda. A crista desta coincide com o vale desta. Neste caso, as ondas estão no que nós chamamos de oposição de fase. Então, quando você somar esta onda com a onda de baixo, o resultado é interferência destrutiva, ou seja, você não teria onda nenhuma. Então, você teria um sistema onde você provocou a interferência das duas ondas e o resultado foi a produção de nada, interferência destrutiva. É por esta razão que na animação anterior, voltando aqui, quando passa através do orifício, observe como existem pontos onde você continua vendo a frente de onda, mas existem pontos que você passa a visualizar como se não tivesse nada da frente de onda, que são esses pontos que eu coloquei a linha. Então, nesses pontos aqui, ó, é como se não tivesse frente de onda nenhuma, interferência destrutiva. E aqui
seria interferência construtiva. Isto ocorre porque você vai ter ondas, né, que foram difratadas aqui, e elas vão se encontrar. E à medida que elas vão se encontrar, vai acontecer pontos que elas vão se encontrar em oposição de fase, dando interferência destrutiva, e vai ter pontos que elas vão se encontrar em fase, dando interferência construtiva. Dando então prosseguimento, nós chegamos então a finalizar os principais fenômenos ondulatórios. E nós vamos falar aqui rapidamente, quer dizer, não tão rapidamente, mas de um fenômeno, de um experimento interessante, que também costuma cair nas provas do vestibular da UFBA. Eu, pelo menos, contei duas questões nos últimos anos envolvendo o que nós chamamos de experimento de Young. O experimento de Young pode ser produzido com ondas sonoras, mas ele é mais perceptível, costuma ser mais apresentado com ondas luminosas. E existe também o experimento de Young feito com elétrons, para comprovar a natureza ondulatória das partículas materiais. Nós vamos imaginar aqui o nosso experimento de Young sendo produzido com fontes luminosas. Dá para fazer também com fontes sonoras, inclusive na prova da UFBA tem uma questão que envolve ondas sonoras, a outra envolve ondas luminosas. Até amanhã eu vou postar as duas questões aqui, comentadas e respondidas na íntegra para você. Eu não vou fazer essas duas questões na aula de hoje, porque nós temos ainda muita coisa para falar sobre os conceitos de ondulatória. Bom, do que consiste o experimento de Young? Quando a onda vai passar por este orifício aqui, se o comprimento deste orifício, o tamanho do orifício aqui for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, vai acontecer uma difração. E aqui também vai acontecer uma difração. Então, acontecendo a difração, a onda vai se espalhar. Vai se espalhar em todas as direções. Então, ele vinha em linha reta, sofre difração, se espalhando em todas as direções. Na parte de cima, vamos imaginar a onda aqui como uma senoidal, ele vai percorrer um certo comprimento. Na parte de baixo, ele vai percorrer outro comprimento. De tal maneira que a gente pode comparar a diferença de caminhos que existe em cima e embaixo. Dá para perceber que a parte de baixo é maior do que a parte de cima. Vou chamar essa parte de cima aqui de A e a parte de baixo aqui de B. Então, B é maior do que A. Então, se a gente fizer B menos A vai corresponder a esta distância aqui. Essa distância aqui eu vou chamar de ΔX. ΔX é o que nós chamamos de diferença de caminho. Então, é a diferença de caminho que, no caso de ondas luminosas, se referiria à diferença de caminho óptico. Então, a gente pode fazer algumas considerações, que é a seguinte. Nós podemos considerar que se a distância D, que está aqui, a distância D é a distância que separa as duas fendas. Se a distância D é muito menor do que L, então se D é muito menor do que L, B menos A, que vai ser ΔX aqui, ó, ΔX, a gente pode interpretar isso aqui como sendo um triângulo retângulo. Então, eu vou redesenhar aqui só para ficar claro. Então, a gente teria isso aqui seria um triângulo retângulo, isso aqui seria nosso ΔX, aqui seria o ângulo θ, aqui é a distância D. Então, se isso aqui é um triângulo retângulo, a gente pode fazer a seguinte operação. O seno do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, que é ΔX, dividido pela hipotenusa, que é igual a D. Logo, ΔX, que é a diferença entre B e A, tem que ser igual a D, que multiplica o seno de θ. Então, D vezes o seno de θ é o que nós chamamos de diferença de caminho, diferença de percurso. Aí você pode estar se perguntando, sim, Paulo Vicente, e daí?
O que é que tem a ver diferença de percurso com interferência construtiva ou destrutiva? Ora, tem tudo a ver. Se a diferença de caminho aqui corresponder a um número inteiro de comprimentos de onda, quer dizer, então, deu um comprimento, se aqui ambos chegarem em fase, nós consideramos sempre que eles chegam no orifício em fase. Chegou em fase e aqui correspondeu a um comprimento de onda, quando terminar a diferença de caminho, eles vão continuar em fase. Então, a interferência vai ser construtiva, a condição para a interferência construtiva é que a diferença de caminho, o ΔX ali, vamos escrever ΔX, que é igual a d vezes seno de θ, ele tem que ser igual a múltiplos inteiros do comprimento de onda, ou seja, tem que ser m vezes lambda, onde m pode ser igual a 0, 1, 2, 3 e por aí vai. 1, 2, 3, 4, números inteiros. Se m é igual a 0, significa que não há diferença de caminho. Significa que A é igual a B. Se A é igual a B e eles chegam aqui em fase, eles vão chegar no ponto final também em fase. Se chegam em fase, a interferência é construtiva. As duas ondas vão se somar. Para ocorrer interferência destrutiva, anotem isso, que isso aqui é extremamente importante. A interferência destrutiva, ela ocorre quando a diferença de caminho ΔX, que nós concluímos que é igual a d vezes o seno do ângulo θ, tem que ser igual a semi-inteiros de comprimento de onda. Então, seria metade de lambda, lambda 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda. Como assim? Se você emite duas fontes em fase inicialmente, e uma percorre metade de lambda, a diferença de caminho é essa, então você provocou entre elas uma defasagem. Nessa defasagem, vai fazer com que a partir daqui, quando as ondas se encontrarem e continuar a partir desse ponto, significa que uma vai estar por baixo, aquela continuaria assim. Aí a outra onda, então, estaria assim. Isso vai acontecer toda vez que a diferença de caminho corresponder a... Deixa eu pegar a partir daqui. Aqui a gente tem um comprimento de onda mais metade do comprimento de onda. Então, a gente tem semi-inteiros do comprimento de onda. E uma forma de escrever semi-inteiros de comprimento de onda é dizer que o número tem que ser ímpar, ou escrever de forma geral da seguinte maneira: m mais 1 sobre 2 vezes lambda, com m também igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3 e por aí vai. Observe que se m for igual a 0, você vai ter lambda dividido por 2. Se m for igual a 1, você vai ter então 1 mais meio, 1,5 lambda. Ou seja, você teria essa situação daqui, que eu teria um comprimento de onda mais metade do comprimento de onda. Meu desenho aqui ficou quase ilegível, mas eu acredito que deu para entender. Se não deu para entender, recomendo que depois você volte e analise com cuidado o desenho que eu coloquei aqui no slide, que está muito melhor do que esse meu garrancho aí. Ainda estou me acostumando a usar esta canetinha. Então aqui aparece o que nós chamamos de condições para a ocorrência de interferência construtiva e para interferência destrutiva no que nós chamamos de experimento de Young. Existem duas questões que eu visualizei nas provas da UFBA, que você precisa saber destes conceitos para resolver a questão. Tem muito tempo que não cai, é possível que neste ano você precise do experimento de Young para garantir a sua aprovação no vestibular. Chegamos ao final da discussão de interferência. O exercício do experimento de Young eu não coloquei aqui no slide. Até amanhã eu posto no ambiente virtual de aprendizagem para vocês. Volto a discutir o conceito e resolvo a questão para que isto fique bastante
claro, bastante solidificado. André Dantas chegou, são 19 pessoas conectadas, 22 horas. Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre ondas, e aqui nós vamos especificar o caso de ondas sonoras, tá? Vamos falar sobre algumas características. Então, até agora eu falei de ondas de uma maneira geral. Em alguns casos eu falava que era onda na água, que era onda luminosa, ou que era onda na corda, ou onda sonora. Agora eu vou falar especificamente de ondas sonoras. Então, a primeira coisa é, qual é a origem do som? Então, quando você toca um instrumento musical, quando você fala, quando você bate em alguma coisa, tudo isso está produzindo o que nós chamamos de onda sonora. E esta onda sonora, ela é produzida pela perturbação que você provoca nas moléculas de ar. Então, quando você emite uma onda sonora, esta onda sonora vai produzir o que nós chamamos de rarefação e uma compressão. Então, você vai ter moléculas de ar comprimidas, então essa aqui é a região de compressão, e você vai ter moléculas de ar rarefeitas que são afastadas uma da outra, que é na região de rarefação. E esta perturbação se propagando desta maneira, é uma onda que nós chamamos de uma onda longitudinal, vai produzir o que nós chamamos de onda sonora. Nesse slide aqui, representa um diapasão. Um diapasão é um instrumento que pode ser utilizado, por exemplo, para afinar violão. Era muito utilizado antigamente quando não se tinha outros instrumentos musicais, quando não se tinha afinador eletrônico. Então, inicialmente, se você não produz som nenhum, as moléculas de ar estão regularmente espaçadas, se movimentando de forma irregular, porque estão submetidas a uma certa temperatura, mas na média elas estão igualmente espaçadas. Se você produz, bate no diapasão, o diapasão então vai perturbar as moléculas de ar. E nesse perturbar as moléculas de ar, ele vai produzir região de compressão e região de rarefação. E esta perturbação, as moléculas balançando para um lado e para o outro, é que vai produzir uma propagação de uma onda. E esta onda sonora, ela vai se propagar paralelamente à direção de vibração. Então, essa molécula vai para um lado e vai para o outro, empurra a molécula vizinha, que empurra a molécula vizinha, assim sucessivamente. Então, a direção da oscilação é horizontal, a direção de propagação da onda sonora também é horizontal. Este é o caso de uma onda longitudinal. No caso da corda, ela é uma onda transversal. Para ficar este conceito bem claro, eu vou abrir aqui uma animação. Eu também vou disponibilizar esta animação para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Basta acessar o site fisicainterativa.com e ter acesso ao curso de Física para o vestibular. Então aqui eu vou animar, mostrando como seria uma onda sonora produzida a partir de um diapasão. Então eu toco o diapasão vai empurrar as moléculas de ar que estão próximas, as moléculas empurram as vizinhas e voltam, e ficam acompanhando o movimento do diapasão. E observe então que você tem aqui um pulso sonoro que vai começar aqui e vai se propagar até aqui. Então você pode acompanhar o movimento de um deles. Então, a molécula não sai do lugar. Essa molécula que está próxima ao diapasão, ela não vai até o final. Mas ela passa o movimento à vizinha, que passa a vizinha, que passa a vizinha, e parece que as moléculas estão se propagando. Então nós temos uma onda sonora se propagando assim. Então, como é produzida uma onda sonora? Uma onda sonora é produzida através de uma vibração que você produz nas moléculas de ar, e esta vibração vai produzir uma onda longitudinal, fazendo então o transporte de energia sonora, sem necessariamente transportar as moléculas de som de um ponto a outro. Todas as ondas sonoras são produzidas da mesma maneira. Então, seja você falando, seja você batendo em algum lugar, seja você tocando um instrumento musical, todas são produzidas pela compressão e rarefação
das moléculas de ar. Bom, tendo definido o que vem a ser qual é a origem do som, vamos dar prosseguimento e vamos classificar o som. O som pode ser classificado de três maneiras, né? O infrassom, o som e o ultrassom. Nós dizemos que algo é infrassom quando ele está situado numa região de frequência inferior a 20 Hz. Nós dizemos que algo é som, é aquilo que está, o que nós chamamos de som, é o que é audível pelo ser humano, que varia entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então, o som é aquilo que é audível pelo ser humano. E o que é audível varia entre um valor de 20 Hz até cerca de 20.000 Hz ou 20 kHz. Isto para um ser humano sadio, sem problemas de audição. Abaixo disso é o que nós chamamos de infrassom. Então, o Alberto Gaspar chama de subsom. E acima disso é o que nós chamamos de ultrassom. O ser humano não é capaz de ouvir na região do infrassom e também não é capaz de ouvir na região do ultrassom. Então, todos são ondas sonoras. No entanto, a variação da frequência faz com que o ouvido humano não seja capaz de detectar ondas na região do infrassom e do ultrassom. Aqui vamos colocar ondas sonoras de terremotos. Geralmente, elas estão na faixa do infrassom. Teve um vídeo interessante circulando na internet de um cachorro que antes do terremoto acontecer, ele saiu correndo. Então, os cachorros, geralmente, eles conseguem ouvir numa frequência menor do que o que o ser humano escuta. Adestradores utilizam um apito especial que só o cachorro ouve. Nós, os seres humanos, não somos capazes de ouvir. Camundongo consegue ouvir na região entre o infrassom, entre o som e o ultrassom. O pombo tem um espectro de audição maior. Mariposa, elefante, morcego. Morcego geralmente está sempre aqui na região do ultrassom. É um dispositivo, inclusive, que os morcegos utilizam para se localizar. Ele emite o som, recebe o som de volta. É o mesmo princípio utilizado nos sonares de submarinos, nos sonares para detectar objetos no fundo do mar ou em aviões e tal, por aí vai. Então, o sistema de som, ultrassom e infrassom depende da frequência a qual o som foi produzido. O ultrassom tem aplicações importantes, inclusive na medicina. Nós discutimos isso na revisão para o vestibular, na primeira fase. Dando prosseguimento, essa tabela aqui mostra como a velocidade do som varia em meios diferentes. Então, no ar, a velocidade do som é de 331 metros por segundo. No ar a 0 graus, pressão de 1 atm. Se o ar vai para 20 graus, a velocidade do som equivale a 340 metros por segundo. No hidrogênio, a velocidade do som é de 1.280 metros por segundo, na água 1.400. Então, observe que do ar para a água, a velocidade do som aumenta aqui cerca de 4 vezes. Na borracha, o som se propaga com velocidade de 54 metros por segundo, no alumínio com 5.000 metros por segundo. Então, a velocidade do som varia quando você quando você muda de meio. Geralmente aumenta quando você aumenta a densidade. Não é o caso aqui, no caso do hidrogênio, que é menos denso do que o ar, e o som se propaga com uma velocidade maior. Aqui aparece uma figura do ouvido humano, não vou discutir isso aqui. E aqui aparece uma outra figura que é representando o nível de intensidade do que o ser humano é capaz de ouvir, aquilo que causa dor, aquilo que é confortável. Então aqui mostra uma relação entre nível de intensidade
intensidade e a frequência da onda. Então, observe que o ser humano ele é capaz de ouvir entre o 20 e o 20.000 Hz, que é o limiar da audição. Mas, além de ter a frequência, é necessário ter também um certo nível de intensidade para que o ser humano escute. Ou seja, se você emite um som com frequência de 20 Hz, mas ele tem uma intensidade muito baixa, não é possível ouvir. Então, o ser humano só vai conseguir escutar quando o nível de intensidade passar de cerca de 100 decibéis para a frequência de 20 Hz. No entanto, se você tiver uma frequência da ordem de 2.000 Hz, então basta um nível de intensidade bem pequeno, né, da ordem de 20, não, vamos fazer 200. 200 é a frequência emitida. Então, as frequências sonoras de cordas de instrumentos musicais, por exemplo. Com um nível de intensidade de 20 decibéis já é suficiente para você ouvir. Então, nesta figura daqui, ele acaba representando o nível de intensidade com a frequência, mostrando aquilo que seria a área do som, a região da fala, que está situada entre as frequências de 200 e 10.000 Hz, a região da música e o limiar da dor. Então, se você tem vizinho que gosta de botar som no carro e alterar demais o volume, parecendo que é um trio elétrico, quando passa muito de cerca de 130, 120 a 130 decibéis, isso aí já provoca dor no ouvido humano. Dando prosseguimento, som, assim como todos os tipos de ondas, sofrem todos os fenômenos ondulatórios que nós discutimos aqui. Sofre reflexão, refração, difração, interferência, sofre também efeito Doppler. Eu citei aqui o caso da ambulância. Quais são as aplicações? O sonar, por exemplo, é uma das aplicações onde você emite uma onda sonora, essa onda sonora bate em algum obstáculo e retorna. Então, sabendo qual é a velocidade de propagação no meio, então o meio aqui seria a água, se eu sei que é a velocidade de propagação na água, se eu sei quanto tempo levou para ir e voltar, então vamos supor que isso aqui sejam dados conhecidos, eu sou capaz então de descobrir qual é a distância que eu estou do obstáculo usando a equação simples de velocidade média. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo, e se você procurar na vestibular da UFBA, você vai encontrar pelo menos umas 4 ou 5 questões que cobra apenas isso. Apenas você saber que ao emitir uma onda sonora, ela bate e volta. Então, o tempo a ser considerado aqui, ó, se você calcular usando o tempo total, a distância que você vai encontrar é 2 vezes. Então, a distância é ele vai e volta. Então, é o que nós chamamos de eco. Portanto, se você usar o tempo total, você tem que lembrar que no final a distância efetiva é, na verdade, a metade, é, na verdade, dividido por 2. E tem vários problemas muito simples nas provas da UFBA que cobra apenas isso. A refração, aqui eu mostrei um outro exemplo de refração, no caso do sonar, que eu mostrei a situação ideal. A situação ideal, ele vai, não sofre nenhum desvio e volta. No entanto, quando você emite uma onda sonora na água, existe uma camada da água que está mais quente, existe uma camada que está mais fria. E a diferença entre as temperaturas da água vai fazer com que a densidade do meio mude. A densidade do meio mudando vai fazer com que a onda sonora não se propague em linha reta. Ela vai sofrer um desvio na sua propagação. E esse desvio na propagação é o que nós chamamos de refração. Aí você pode dizer, sim, mas não mudou de meio. É verdade, não mudou de meio, considerando que o meio é somente a água. Mas nós temos águas diferentes, temos águas com temperaturas diferentes. Então, se muda a temperatura, muda a densidade, e se muda a densidade, é equivalente a uma mudança de meio. E aí, ao passar de um meio para outro meio cuja densidade é diferente, muda a direção de propagação e é preciso fazer correções nos equipamentos que utilizam este princípio físico
de reflexão das ondas para localizar objetos. Geralmente, os dispositivos eletrônicos são capazes de calcular essa diferença e não encontrar erro na propagação. A difração de ondas sonoras é equivalente à difração de ondas que nós falamos anteriormente. Então, como a onda sonora tem um comprimento de onda muito grande, você pode, por exemplo, falar na cozinha e escutar no quarto. Então, você falou, produziu uma onda sonora, e para que você escute no quarto o que você falou na cozinha, é preciso que a onda contorne um obstáculo. A onda sonora é capaz de contornar o obstáculo, porque o comprimento da onda sonora é da mesma ordem de grandeza dos obstáculos comuns. Caso não fosse, a onda sonora não seria capaz de sofrer difração. Por exemplo, uma onda luminosa, ela não sofre difração quando você faz ela contornar, por exemplo, a porta. Por que não? Porque o comprimento de onda luminosa é muito menor quando comparado com o obstáculo que ela está atravessando. Por essa razão, o efeito não é perceptível. Para você perceber o efeito da difração com ondas luminosas, é preciso que você reduza bastante o tamanho da fenda, para que o tamanho da fenda tenha a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Aqui eu mostrei, né, eu nem lembrava que estava aqui mais esse slide, que seria um barulho aqui, e este barulho contorna o obstáculo. Este contornar o obstáculo é o que nós chamamos de difração. Interferência de ondas sonoras tem aplicações importantes, inclusive você já compra hoje em dia equipamentos eletrônicos que prometem reduzir ruídos. Eu sonho em construir um dia um que fosse capaz de eliminar o som de arrocha e de pagode que eu escuto aqui próximo da minha casa e me impede de gravar as aulas direito. Então, se você tiver duas fontes sonoras, na fonte 1 e a fonte 2, esta fonte 1 vai emitir uma onda, vai emitir uma onda, vai emitir uma onda e por aí vai. Nós temos aqui então representando o que vem a ser a crista da onda e o que vem a ser o vale. Então a crista está representada pela linha cheia e o vale está representado pela linha tracejada. Toda vez que duas cristas de onda se encontrarem, então temos aqui a crista desta onda, riscar nesse negócio aqui é um pouquinho complicado. Vamos lá. Aqui temos a crista de uma onda. E aqui temos encontrando a crista da outra onda. Quando as cristas de duas ondas se encontrarem, vai produzir, essa crista aqui ela está produzida pela outra onda. E isto vai se propagar com o tempo, né? Com o tempo e no espaço. Toda vez que houver encontro de duas cristas ou de dois vales, nós teremos interferência construtiva, conforme nós vimos anteriormente. No entanto, quando a crista de uma coincidir com o vale da outra, então o máximo em uma, mínimo na outra, nós teremos interferência destrutiva. Então estas linhas daqui, que seriam as linhas cheias, estaria representando o que nós chamamos de interferência sonora máxima. Aqui nós teríamos interferência sonora máxima. Aqui nós teríamos interferência sonora mínima, que é quando estes pontos aqui, ó, aqui o rosinha e o preto, vamos botar direito aqui. Pronto, então aqui nesses pontos nós teríamos pontos de interferência construtiva. Enquanto que toda vez que um ponto máximo encontrar uma crista, nós teremos interferência destrutiva. Então, este ponto aqui e este ponto aqui, a interferência é construtiva. Neste ponto aqui, a interferência seria destrutiva. Neste ponto aqui, a interferência seria destrutiva. E assim sucessivamente. Isto tem aplicações importantes. Opa, risquei tudo aqui. Vamos apagar. Apague todas as anotações. Isso tem aplicações importantes. Por exemplo, você já pode chegar em qualquer loja de eletrônico, comprar um dispositivo que promete
eliminar ruído, mas ele não consegue eliminar, tipo, som musical, mas ruídos constantes, tipo turbina de avião, barulhos que ficam constante com o tempo, ele consegue eliminar. Como assim? Ele pega um sinal sonoro, esse sinal sonoro está representado aqui por esse formato, e ele vai pegar esse sinal sonoro, vai utilizar um dispositivo eletrônico que vai inverter a fase desse sinal sonoro. Então, ao somar esta onda com a outra onda produzida eletronicamente em oposição de fase, o resultado vai ser isso. Você não vai ter um eliminar puro, 100%. Vai existir um certo tempo entre ele pegar a onda, tratar essa onda, interpretando o sinal sonoro e produzir a anti-onda, vamos chamar assim. Eu costumo chamar assim. Essa aqui seria a onda e essa aqui seria a anti-onda. Então, somando duas ondas com oposição de fase, o resultado seria uma interferência destrutiva. Praticamente você elimina o ruído. Isso é muito útil para quem viaja de avião, não quer ouvir o som da turbina, é um som constante. Você compra um aparelhinho, custa cerca de R$ 70 e ele vai deixar você ouvindo nada. Não é nem ouvindo música, você não ouve nada. Você viaja e não ouve barulho constante nenhum. Quase nenhum. Tem um ruído de fundo, mas incomoda muito menos do que você ficar ouvindo o barulho constante. Então aqui na figura é o meu sonho de consumo, ter um dispositivo desse que pudesse eliminar completamente som de pagode de arrocha quando eu estivesse precisando estudar. Dando prosseguimento, existe o que nós chamamos de vibrações forçadas e ressonância. Este não é um conteúdo muito importante no vestibular da UFBA, pelo menos eu não encontrei nenhuma prova que falasse sobre vibração forçada e ressonância, mas já que nós estamos aqui, eu vou falar já aplicado a uma situação bastante interessante, que é no caso do violão. Eu comprei um violão para aprender a tocar violão, até hoje não aprendi a tocar muita coisa, mas aprendi pelo menos a nomear as cordas do violão. Então, a primeira corda de cima para baixo, então contando de cima para baixo, é a corda Mi, a seguida da corda Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Cada corda tem uma frequência diferente, e esta frequência diferente é caracterizada pela nota musical, porque as cordas possuem características diferentes. Conforme nós vimos, e você deve ter notado, a frequência de uma corda vibrante é igual a N, que é o número do modo normal de vibração, dividido por 2 vezes o comprimento, raiz da força de tração, então vou chamar de T, força, para não confundir com período, dividido por μ, que é a densidade linear. No caso do violão, se todas as cordas estão soltas, o L é o mesmo. No entanto, você pode variar o L quando você muda, quando você aperta a corda em casas diferentes. Quando você aperta a corda em casas diferentes, você vai ter comprimento da corda fixa diferente. Com isso, você altera a frequência. Então, na primeira corda de cima, você pode emitir outras notas além da nota Mi. Basta que, para isso, você altere o comprimento da corda, mudando a casa que você está apertando. Você pode também mudar a frequência quando você muda a força, a tensão da corda. Então você pode chegar no traste, apertar e folgar. É muito comum você ver as pessoas quando estão tentando afinar o violão, apertando e folgando. Então é apertando e folgando a corda, aumentando ou diminuindo a força, que você vai alterar a frequência até você conseguir obter a frequência fundamental da corda, que para a primeira corda de cima é a frequência Mi. O Mi daqui não é o mesmo Mi daqui, tá? O Mi daqui é o Mi letra grega, e esse Mi letra grega é a densidade linear, que é a massa da corda dividida pelo seu comprimento. Então a corda que tiver, como no violão todas as cordas têm o mesmo comprimento, a corda que tiver maior massa é aquela que tem maior densidade linear. Então a massa da corda é maior, ela é mais pesada, dividindo ela pelo comprimento, ela tem maior densidade linear.
Quanto maior for a densidade linear, menor vai ser a frequência emitida pela corda. E no caso do violão, para você alterar, você não tem como alterar a frequência da mesma corda mudando a densidade, porque a corda é a mesma. A única opção que você tem é se você mudar de corda. Então você tem uma corda mais densa, menos densa, e vai diminuindo a densidade da corda, alterando o comprimento. Então, no caso de vibrações forçadas e ressonância, o que é que isso tem a ver com corda de violão? O que é que isso tem a ver com o que eu estou colocando aqui? Se você pega um violão e nesse violão você emite a nota Mi, então, meu violão está aqui próximo, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem aí eu emitindo a nota, e nem sei também se o violão está afinado. Se eu emito a primeira corda de cima, né? Então, eu estarei emitindo a nota Mi. Se eu apertar na quinta casa, eu mudo o comprimento e estou emitindo a nota Lá. Deixa eu dar um Ctrl Alt N aqui. Deixa eu mudar o modo aqui para a câmera, para que vocês possam me visualizar aqui. São 14 pessoas conectadas, muita gente já foi embora. Bom, tá aqui meu violão. Então, se eu toco a primeira corda solta, nós teríamos aqui o equivalente da nota Mi. Vou tentar aproximar o microfone aqui, para ver se consegue captar aqui. Se eu toco na quinta casa, aqui, eu estou variando o comprimento. E se eu estou variando o comprimento, eu vou variar a frequência. Então, estou emitindo agora aqui o que seria o equivalente à nota Lá. A corda de baixo é nota Lá. Então, você teria Lá emitindo na parte de cima, porque eu mudei o comprimento e mudei a frequência. E a de baixo também é nota Lá. E se você fizer isso no violão, você vai perceber que apenas tocando a corda de cima, a corda de baixo vai se movimentar. E a corda de baixo se movimenta por quê? Porque as duas entraram em ressonância. Então, a vibração que você produz na corda de cima vai fazer uma vibração forçada na corda de baixo e ela vai oscilar porque as duas têm a mesma frequência. Então, quando você emite uma onda sonora, a ressonância vai acontecer. Não sei se dá para visualizar a ressonância, acho que não. Mas se você tiver um violão em casa, faça isso para testar. Inclusive, algumas pessoas utilizam esse princípio para saber se o violão está ou não afinado. Então, quando eu toco aqui a corda Mi, apertando ela na quinta casa, a corda de baixo vibra sem que eu toque. Portanto, elas entraram em ressonância devido a uma vibração forçada por causa da frequência, que são aproximadamente iguais. Voltando agora aqui ao nosso slide, são 22 horas e 32 minutos. Nossa, eu me estendi hoje. Voltando aqui apenas para o modo tela, Paulo Vicente saindo de cena e dando prosseguimento. Propriedades do som. Então, existe uma propriedade do som que as pessoas confundem bastante, que é a intensidade e a altura do som. A intensidade de um som está relacionada com a amplitude de vibração. E a gente vai dizer que a intensidade ela é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude. Já a altura do som... Opa, cadê a altura aqui? Eu pulei a altura? Passei direto. Bom, voltando. Estamos falando sobre propriedades do som. Então, vamos diferenciar o conceito de altura de um som do conceito de intensidade sonora. A altura está relacionada com a frequência. Geralmente a gente utiliza a expressão o som está alto, para o que na verdade é um som mais intenso. Um som mais alto quer dizer que é um som que tem uma frequência maior. Então, por exemplo, a nota Dó ela tem uma frequência da ordem de 260 Hz. A nota Si tem uma frequência da ordem de 493 Hz.
Como a frequência da nota Si é maior do que da nota Dó, então a nota Si é uma nota mais alta do que a nota Dó. Dó é uma nota mais baixa do que a nota Si. A altura do som está relacionado com a frequência do som e não com a sua intensidade. Já a intensidade do som está relacionado com a amplitude de vibração. Então, quanto maior for a amplitude de vibração, quanto maior for a distância que separa a região de rarefação e de compressão, maior vai ser a intensidade da onda sonora. Então, lembre-se que a altura do som é diferente de intensidade. A altura do som no cotidiano é usado num conceito diferente do conceito na física. Quando você fala o som está muito alto, na verdade está dizendo o som está muito intenso. Para os músicos, para os físicos, som muito alto quer dizer um som de uma frequência maior. João Daniel perguntando se eu vou revisar algo para a segunda fase da UFBA. Bom, isso aqui já é aula para a segunda fase da UFBA. Revisão de última hora, geralzão. Não sei se vai dar tempo, nem se é muito proveitoso. Dando prosseguimento, uma outra qualidade do som interessante, propriedade interessante, é o timbre. Então você pode ter instrumentos musicais emitindo a mesma nota sonora, no entanto você consegue diferenciar o que é um violão, do que é um violino, do que é um diapasão, do que é um piano. Ambos estão emitindo a nota Dó, mas você percebe que são diferentes. Essa percepção de que é diferente acontece porque, por exemplo, observe que aqui no caso do diapasão e do violino, o som emitido pelo diapasão tem uma frequência bem definida e a onda sonora é mais perfeitinha. Já no caso do violino, o formato da onda tem a mesma frequência, observe que ele se repete da mesma maneira, mas já com uma certa irregularidade. No caso do violino, observe que ele vai se repetir também com a mesma frequência. Então, aqui nós teremos o comprimento de onda aqui. Aqui teremos esse comprimento de onda, aqui teríamos este comprimento de onda. Observe que o comprimento de onda é quando volta a se repetir. E como todos aqui se referem à onda sonora, se está no ar, a velocidade de onda sonora é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, se tudo é velocidade do som, se todos têm o mesmo comprimento de onda, todos têm a mesma frequência. Então, todos estão emitindo a mesma nota. Só que o formato desta onda, o formato da onda do clarinete, é diferente do formato de onda do diapasão, é diferente do formato de onda da corneta e por aí vai. Então, é o timbre que vai ser a qualidade do som que vai permitir a gente diferenciar sons que têm a mesma altura. Lembrando, mesma altura quer dizer sons que têm a mesma frequência. E por esta razão você consegue ouvir sons musicais emitidos por instrumentos diferentes, a mesma nota musical, e você consegue diferenciar uma nota da outra nota. Bom, pessoal, extrapolamos o tempo aqui. Eu queria falar tudo isso em 1 hora. Já estamos aqui há quase 1 hora e meia conectados. No pico, chegamos a 22 pessoas conectadas. E chegamos ao final de nossa aula. Amanhã eu posto as questões envolvendo o experimento de Young no ambiente virtual de aprendizagem. A partir de amanhã não mais será possível acessar um ambiente virtual de aprendizagem sem senha, tá? É preciso o cadastro para poder fazer. Eu estou chamando isso de vestibular solidário. Estou pedindo a colaboração de vocês. Um brinquedo novo de qualquer valor, R$5, R$10, para doar para a campanha Natal Solidária do GEPAF. Tenho certeza que estas aulas aqui, se elas fossem ser cobradas, ministradas numa sala real, ela seria muito mais cara do que isso. Então, a título de teste, é a primeira vez que estou transmitindo aulas ao vivo pela internet. Então, não estou cobrando nada de vocês, mas se vocês quiserem colaborar com um brinquedo novo ao Grêmio Estudantil do IFBA, Campus Simões Filho,
É isto que vai garantir a participação de vocês até domingo nesta revisão. Todos os dias eu estarei postando material e nosso objetivo até lá é cumprir todo o programa da UFBA. Amanhã está programado uma aula sobre eletromagnetismo. Provavelmente essa aula vai ficar para quarta-feira. Quarta-feira, eletromagnetismo. Na sequência, eu vou falar de física moderna. Física moderna, a aula vai acontecer na sexta-feira ou no sábado. Para ficar informado do horário exato da aula, porque isso depende do meu horário vago, vocês então participam lá no Facebook da minha página. É através dela que eu divulgo o horário. Então vai aparecer agora aí o link. Quem ainda não curtiu a página é facebook.com/Prof. Paulo Vicente. Você clica no link, curte a página e acompanha as atualizações. Além disso, eu também deixo disponível no meu site na internet um link toda vez que a aula começa. Então, o horário da aula e quando ela começa fica disponível no site. Eu queria então agradecer aí a participação das pessoas. Aqueles que quiserem deixar algum comentário sobre a aula, façam isso, por favor, no espaço no Facebook ou no ambiente virtual de aprendizagem. Eldon está perguntando se vai acontecer alguma aula presencial pela manhã. Não, Elton, não vai acontecer. Eu queria fazer aula de física moderna presencial e, ao mesmo tempo, à distância. No entanto, temos alguns problemas aí que na escola, no campus Simões Filho, não dá para transmitir, porque não temos conexão com a internet suficiente para isso. Mas eu vou articular e ver essa possibilidade até sábado. Eu estava querendo ver se no sábado de manhã eu transmitia uma aula presencial e, ao mesmo tempo, esta aula estava sendo transmitida para a internet. Mas do campus Simões Filho não é possível fazer isso, porque a internet lá, a conexão é muito lenta. Eu preciso de uma conexão mais rápida para fazer isso. Então, por enquanto, não vai acontecer. Caso aconteça, eu aviso a vocês via e-mail, via site, via Facebook e lá mesmo na escola, para quem for aluno do campus Simões Filho. Bom, chegamos ao final da aula. Por hoje é só. Eu cansei. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima aula, onde nós vamos discutir eletromagnetismo. Até lá. Ctrl Alt N. Stop.